E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre a civilização asteca, sobre os astecas. Mas antes de dar início a essa nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Mas agora, bora pra aula. Vamos começar conversando sobre como os astecas formaram esse grande império. Dizia uma lenda asteca que o deus Huitzilopochtli prometeu conduzir seu povo da região Xlatlán, ao norte do altiplano central mexicano, para um novo local mais ao sul. Segundo o sacerdote de Huitzilopochtli, esse local prometido seria revelado aos astecas por uma visão de uma águia pousada em um cacto com uma serpente na boca. E ali, os astecas eles deveriam erguer o seu templo e construir um império nessa região, porque traria muita sorte e muitas conquistas para esse povo. Mas agora eu vou colocar um trecho de alguém que pode explicar de uma forma um pouco diferente toda essa lenda, todo esse mito que eu acabei de explicar para vocês. Então, os astecas vieram caminhando, até que chegaram a uma plantação de cactos. E ali estava uma águia em cima de uma serpente comendo todos os cactos. Então... Não, espere aí, Chaves. Então, depois dessa explicação, vamos conversar sobre uma outra parte, porque depois de anos de peregrinação, os astecas chegaram ao local indicado pelo sacerdote em 1325, em uma ilhota do lago Texcoco, e ali construíram o núcleo inicial da futura cidade de Tenochtitlán. O que dizem os estudiosos é que os mexicas, essa é uma antiga denominação para os povos astecas, é que esses povos, esse povo asteca na verdade, eles chegaram à região do lago Texcoco por volta do século XII, vindos ali da região norte. Esses guerreiros e conquistadores, os mexicas ou os astecas, eles iniciaram a conquista de cidades e também de povos vizinhos, o que resultou na formação de um grande império. A guerra era uma das atividades centrais dos astecas, e vale lembrar que eles eram bons em guerras. Isso não quer dizer que eles adoravam fazer guerra e toda hora estavam ali procurando alguém para sair brigando, né? Não é isso. Então, por meio dessas guerras, eles dominavam outras sociedades, obrigando-as a reconhecer a sua autoridade política e militar e também pagar alguns tributos, alguns impostos. O domínio de outros povos permitiu transformar Tenochtitlán em uma grande e bela cidade. Estima-se que no começo do século XVI, Tenochtitlán tivesse aproximadamente 300 mil habitantes e que o império ao todo reunia mais de 25 milhões de pessoas. Dá pra acreditar nisso? Agora vamos conversar sobre a vida cotidiana. A cidade de Tenochtitlán foi construída no meio de um lago salgado. Para conseguir viver nesse local, os astecas eles construíram diques e barragens que serviam para controlar os níveis da água e evitar também as inundações. E eles também criaram arquedutos para conduzir a água potável das fontes ao interior da cidade ilhada. Além disso, eles também construíram terraços sobre a água dos lagos que se chamavam chinampas. Nesses canteiros flutuantes, os astecas eles cultivavam flores e também hortaliças. A agricultura era a base da economia asteca, e eles cultivavam principalmente o milho, feijão, pimenta, abóbora, o cacau, algodão, tabaco e algumas frutas e verduras. Eles também, além disso, domesticavam perus, cachorros e patos, e a caça e a pesca e também a coleta tiveram grande importância para a sobrevivência desse povo. Vale lembrar também que a sociedade asteca tinha uma ordem hierárquica que era dirigida por uma oligarquia militar. E o que quer dizer oligarquia? Quer dizer que o poder ele ficava concentrado em poucas pessoas e que essas pessoas tinham ali origem, tinham ali como seu trabalho a questão militar, ou seja, eles eram militares e o poder de toda essa sociedade ficava principalmente concentrado na mão de poucas pessoas. Além desses militares, os aristocratas e também um pouco ali dos sacerdotes. No centro desse grupo estava o soberano. Os membros do povo estavam reunidos em comunidades aldeãs e em uma condição social de agricultor-soldado. Então eles pagavam tributos ao imperador e aos sacerdotes, entregando parte do que produziam na comunidade, lutando nas guerras ou prestando serviços na construção de diques, pirâmides e outras obras. Já os artesãos, eles tinham uma grande importância, um grande prestígio na sociedade asteca. Eles trabalhavam tanto nas residências como nos templos, e também em oficinas instaladas nos palácios do imperador e também dos altos funcionários do estado. Peças em ouro e prata, cerâmicas e pedras preciosas revelavam a importância do artesanato para o asteca. Os artesãos também confeccionavam roupas utilizando algodão tingido e produziam mosaico de plumas, muito apreciados como ornamento. Os astecas que viviam em Tenochtitlán habitavam diferentes tipos de moradia de acordo com a sua posição social
e o tipo de trabalho que desempenhavam. Ou seja, se ele era militar, ele tinha um tipo de moradia. Se ele era artesão, ele tinha uma outra moradia. Então isso variava de acordo com a sua posição social. O principal material de construção utilizado nessas casas era o adobe, uma mistura de argila, lodo e também palha que era seca ao sol. O adobe é um material muito resistente e bom isolante térmico e também acústico. Então, para sair um pouquinho desse tópico e entrar na parte de educação, vamos conversar sobre as diferenças da educação entre os meninos e as meninas, porque eles recebiam uma educação diferenciada na sociedade asteca. Então, até os 7 anos de idade, o menino aprendia a carregar água e madeira e acompanhava o pai ao mercado. Dos 7 anos aos 14, eles aprendiam a pescar e também a dirigir os barcos. Aos 15 anos, os jovens eles já podiam entrar para os 2 centros de ensino, o Calmecac ou o Teopochacali. O Calmecac era uma espécie de templo dirigido por sacerdotes, e a educação no Calmecac era extremamente rigorosa, porque visava formar ali sacerdotes e altos funcionários do Estado. Já o Teopochacali, em geral, ele formava cidadãos para atuar no comércio, em postos menos elevados do Estado, ou nas atividades militares. Nesses centros, os alunos eles tinham muito mais liberdade que na escola sacerdotal, que era ali o Calmecac. Já a educação das meninas cabia às mães. Até os 6 anos de idade, a menina observava a mãe tecendo, depois começava a realizar algumas operações mais simples no tear, e entre os 7 e os 14 anos, as meninas faziam algodão e também varriam a casa e alguns outros afazeres ali. E por fim, só depois, elas aprendiam a manejar plenamente, totalmente, o tear. Agora, falando da religião asteca, os astecas eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e eles construíram templos para os diferentes deuses. Às vezes, os templos eles eram grandiosos em forma de pirâmides. Neles, os astecas realizavam cultos religiosos e sacrifícios humanos. Isso mesmo, eles realizavam sacrifícios humanos. Geralmente, as vítimas oferecidas em sacrifício eram prisioneiros de guerra ou escravos. E assim como ocorria com os maias, o sol e a lua ocupavam um posto de destaque entre os deuses. Ao contrário dos maias, os astecas acreditavam que o sol e a lua eram irmãos que viviam em um eterno conflito, e essa batalha entre esses astros era vencida diariamente pelo sol, que esmagava a lua e as estrelas para poder nascer. Agora, falando sobre o culto de Huitzilopochtli, não apenas Deus Sol, mas também da guerra e dos guerreiros, e isso contribui para o entendimento de uma das maiores características da sociedade asteca, a característica militar, de guerra, porque para eles a guerra era sagrada, porque garantiam prisioneiros para servirem de oferenda aos deuses. E só com isso já deu para vocês perceberem que a sociedade asteca era uma sociedade guerreira, e ela dominou a Mesoamérica na maioria das vezes pelo uso da força, e as incursões de soldados astecas contra os povos vizinhos, obrigando-os a pagar impostos, tributos, e eles ficavam ali submissos a todo esse governo asteca, acabou contribuindo para a formação desse grande império, esse Império Asteca. E pra gente finalizar essa nossa aula, vale comentar que a cultura guerreira era celebrada e difundida em vários momentos da vida asteca, até mesmo no nascimento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e até a próxima.